Olá, bom dia! Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre desdobramentos da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. E que tem como alvo principal o empresário Eike Batista. Ele foi preso novamente na manhã de hoje, é uma prisão temporária e já é preso pela segunda vez. Na verdade, ele estava cumprindo prisão domiciliar há cerca de 2 anos e meio, lá na casa dele no Jardim Botânico, onde foi preso hoje por policiais federais. A ordem de prisão é do juiz Marcelo Bretas e envolve uma investigação sobre lavagem de dinheiro e também manipulação de mercado de ações naquele esquema de corrupção amplo envolvendo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A gente acompanha tudo, o Estadão também acompanha os passos da defesa de Eike Batista. Vamos falar também sobre reforma da Previdência, que agora é assunto do Senado, já que a Câmara dos Deputados encerrou ontem as discussões, eliminou os 8 destaques que estavam em votação e confirmou, então, essa PEC que agora segue para o Senado, foi com bastante votos que o governo consegue essa vitória. Agora começa esse novo processo, lá na CCJ do Senado. O presidente Davi Alcolumbre falou que o processo deve ser finalizado entre 30 e 60 dias e novas discussões, sobre aditivos nesse texto, por exemplo, a inclusão de estados e municípios, deve ocorrer numa PEC paralela para não influenciar esse texto principal, porque aí teria que voltar para a Câmara para uma nova votação. E apesar de a Previdência passar a ser assunto do Senado, ainda tem uma conta que ficou lá envolvendo a Câmara dos Deputados, aquela questão das emendas parlamentares, que são previstas em lei, mas que cada governo libera de acordo com a sua necessidade em votações importantes. É o caso da reforma da Previdência, foi prometido um crédito aí de 3 bilhões de reais, acontece que esse dinheiro não está totalmente disponível, parte dele depende de receitas que ainda não entraram e parte vai vir de um dinheiro que estava congelado, por exemplo, na educação. 1/3 aproximadamente desses 3 bilhões, 1 bilhão 160 milhões de reais, ou seja, mais de 1/3 até, que tem como origem verbas que foram contingenciadas lá no Ministério da Educação e agora vão para as emendas. Outro assunto que a gente destaca aqui no Eldorado Expresso são os bingos que estão voltando a funcionar aqui em São Paulo, o jogo que ganha uma grande retomada com o aval da Justiça. Isso porque algumas autorizações foram concedidas para entidades beneficentes que se associaram com outras entidades não beneficentes, que então começaram a abrir alguns bingos aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura diz que não tem muito o que ser feito. Agora o caso está com o Ministério Público que apura se há irregularidades. No esporte, destaque para a queda de mais um técnico no futebol brasileiro. Mano Menezes não é mais o técnico do Cruzeiro. Ele mesmo anunciou a decisão de sair depois da derrota ontem à noite por 1-0 contra o Internacional, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em 18 jogos, nos últimos 18 jogos, o Cruzeiro só ganhou 1 e por isso o Mano, que foi xingado pela torcida, ficou desgastado e resolveu deixar o clube mineiro. Outro destaque do esporte é a nossa cobertura do PAN de Lima no Peru, Jogos Pan-Americanos, com o Paulo Fávero trazendo todos os detalhes da capital peruana. O Brasil que está em segundo, no quadro de medalhas, só depois dos Estados Unidos. Outro assunto que a gente destaca é a estreia de Simonal nos cinemas, quase um ano depois de passar lá pelo Festival de Gramado. Destaque também para o protagonista, quem faz o Simonal é o Fabrício Boliveira, que não é tão similar assim, as características físicas do cantor, mas acabou assumindo bastante os trejeitos, a forma com que canta, o swing todo nessa interpretação. Destaque também no Estadão de hoje, porque o Simonal, autor de Nem Vem Que Não Tem, foi do ápice da carreira dele, muito conhecido, bastante cantado, apresentou programas de televisão e depois caiu no ostracismo, também em decorrência a algumas acusações que foram feitas e relações à ditadura militar e também ao cantor. Muita polêmica também. Bom, estes então alguns dos destaques que você acompanha nesta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Ótima quinta, até amanhã.